O pastor, quando pediu para que eu preparasse a aula desta manhã, deixou que a escolha do tema fosse livre, a minha escolha, porém eu decidi então apresentar algo que a gente acabou trabalhando bastante tempo com os adolescentes na sala de aula e que, na minha opinião, é algo muito importante que envolve principalmente a leitura da nossa Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E o tema, então, para essa aula de hoje é interpretando as Escrituras para a glória de Deus. Gostaria, então, de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, do verso 11, ao capítulo 6, o verso de número 3. A carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso de número 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Hebreus 11, 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos aqui de nos reunirmos como uma família, com o intuito de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre o que ela nos ensina e sobre a Tua instrução para que a gente se atente ao fato de que devemos estudar a Tua palavra. Sabemos que há um nível de conhecimento que é desejável pelo Senhor para nossas vidas e, ao que nos for possível, almejaremos esse conhecimento da Tua palavra e implementaremos aqueles que são os nossos esforços para que conheçamos a Tua palavra e possamos aprender mais de Ti. A oração que fazemos é também para que o Senhor nos auxilie, nos dando a capacidade de raciocínio que for necessário para que a gente possa entender as ligações e os fatos apresentados, mas também corações abertos, que vão receber a Tua palavra e colocarão em prática o que aprendermos para o louvor da glória do Teu santo nome. Esse é o pedido que fazemos então a Ti, nosso Senhor, através do Teu Santo Espírito que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em um período da igreja conhecido como patrística, um homem marcou a história. Ele foi Agostinho de Hipona. Agostinho, por sua vez, teólogo como ele era,
ele escreveu um compêndio de livros que foi intitulado de Confissões, onde ele literalmente contou boa parte do seu testemunho, das vezes que teve que se arrepender. E em um desses livros, no livro 8, encontramos um relato interessante, onde é descrito pelo próprio Agostinho que, em meio a uma forte crise espiritual, envolto de lágrimas pelo pecado e pelo anseio de querer se aproximar também mais de Deus, ele acabou que encostando em uma árvore, chorando, e até o momento em que ele ouviu uma criança de longe gritando, que ele descreve não saber dizer se era um menino ou uma menina, cantarolando algo assim: Tole e lege, tole, lege, que significa toma e lê. Ele se viu atônito por não reconhecer essas palavras como fazendo parte de qualquer canção popular de criança, porém ele entendeu ser providência divina e às pressas ele foi abrir as Escrituras e ler. O texto que foi decisivo para sua conversão era o de Romanos, capítulo 13, o verso 13 ao 14, que diz: Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências. O exemplo de Agostinho nos serve para mostrar como que a palavra de Deus ela é decisiva e essencial para que o ser humano possa se aproximar do Senhor Jesus. Essa é a razão do porquê nós nos reunimos aqui nesta igreja quase que todos os dias da semana. Inclusive no dia de hoje, nessa escola dominical. Mas eu faço uma pergunta: é tudo que isso é hoje? Apenas uma escola dominical? Uma escola aos domingos? O que se refere à sigla EBD? Diga. Escola Bíblica Dominical. Não é apenas um local de ensino qualquer, ou somente uma reunião que nós temos todo domingo para manter a simpatia uns com os outros. Graças a Deus a nossa comunhão tem aumentado e os nossos afetos são acalorados, mas é essencial e é imprescindível que entendamos que este é o local onde a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem primazia, ela tem lugar de destaque e é o que nós temos aqui de mais importante. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta, então, e não quero causar constrangimentos, mas quanto trouxeram suas Bíblias? Eu quero sempre que mantenha em mente a necessidade de ter esse livro junto de nós. Eu entendo e sei que nossos dias possibilitam a oportunidade de termos vários aplicativos da Bíblia. Eu mesmo tenho muitos e que eu consulto assim constantemente, é muito importante. Contudo, eu não consigo deixar de considerar a importância de nós trazermos esse livro físico, ter essas escrituras em mãos, poder ter como rabiscar e fazer rascunhos e tomar notas, são todas coisas que são importantes e eu recomendo que, a não ser que seja por uma questão financeira extrema, que você adquira uma Bíblia. E se for o caso, que nos procure também, porque não vai ser difícil ajudarmos com um exemplar das Escrituras. Mas afinal de contas, qual é a razão disso? De fazer tanto drama para trazer o livro físico, para trazer a Bíblia para essa aula? Bem, eu gostaria de apresentar alguns números para os irmãos, antes de entrar mesmo de fato no assunto da interpretação bíblica. Mas de acordo com o Instituto de Traduções, Wycliffe Bible Translators, com a última atualização que eu fiz da pesquisa no começo do mês, desse mês agora de 2026,
há uma pesquisa que mostra que há cerca de 7.393 idiomas no mundo. Destes, 3.287 idiomas não possuem as escrituras por completo. Apenas alguns trechos delas, algumas em trabalho em desenvolvimento para tradução. Mas pasmem, mais do que isso, cerca de 1.655 idiomas não possuem nada das escrituras e nem sequer um trabalho em desenvolvimento para traduzir a Bíblia para esses idiomas. É por tal motivo que nós devemos valorizar a oportunidade concedida por Deus para que tenhamos este santo livro com acesso fácil, e que a gente pode usá-lo, que nós podemos nos debruçar sobre ele para poder estudar e aprender mais de Deus também. E ainda mais que existem países, a título de exemplo, como a Coreia do Norte ou mesmo a Somália, que não só não permitem que a Bíblia seja divulgada, como inclusive tem uma perseguição ativa contra quem faz uso. A título de exemplo desses dois países, inclusive existem leis no país que proíbem a entrada de Bíblia. Então, todo o trabalho que a gente tem, por exemplo, na Somália ou na Coreia do Norte, é feito realmente com risco de vida de todos aqueles que vão levar a palavra para aqueles irmãos que estão lá presentes. Por isso que eu digo, tem gente dando a vida para tentar chegar a trechos das Escrituras em alguns países, enquanto a gente tem essa oportunidade de trazer o livro físico. Mas, afinal de contas, o que é a Bíblia, então? A gente não vai tentar entrar tantos detalhes, mas algumas coisas eu acho que é importante antes de nós falarmos sobre a interpretação bíblica. O que faz desse livro simplesmente o livro mais vendido do mundo ou algo tão emblemático como ele é? A palavra Bíblia, para quem não conhece, vem de um termo grego que significa um compêndio de livros, ou seja, vários livros juntos em um só lugar. E é precisamente o que a nossa escritura sagrada ela é, vários livros reunidos. E sob o nome de escritura sagrada, ou palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho Testamento, que somam 39, e os do Novo Testamento, que somam 27 livros e cartas, totalizando um número de 66 livros e cartas. A gente tem o que pode nos ajudar para entender um pouco mais disso também, a nossa própria confissão de fé de Westminster, que no capítulo 1 já abre inaugurando o ensino sobre a palavra de Deus. O que é então que nós cremos sobre a Bíblia? Nós cremos que ela é a palavra de Deus revelada, pois, como está descrito na nossa confissão de fé, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, revelar e declarar à sua igreja a sua vontade. E foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. E por isso, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Nós cremos que a Bíblia, nossa Escritura Sagrada, seja literalmente a vontade de Deus revelada a nós. Eu acho isso muito bonito, porque quem é capaz aqui de compreender um ao outro sem antes ter um diálogo um com o outro? A gente sabe que ninguém consegue fazer isso. Eu não posso conhecer qualquer um dos irmãos, a não ser que os irmãos se abram comigo e falem quais os gostos que vocês têm, a história de vida, o que fez com que vocês fossem quem são agora. Eu não consigo só imaginar. O irmão Aldilson deve ter trabalhado com boi a vida toda. Ou com avião, será? Eu não consigo impor algo a ele. Eu preciso que ele se abra e conte a história de vida dele, conte o que ele fez, qual a profissão dele. É assim que a gente conhece um ao outro. Não seria, então, diferente do Deus eterno.
A gente não pode, só a partir do que a gente acha que Deus deve ser, supor o que ele seja. Mas ele, muito sábio e inteligente, e graças a ele por isso, ele se revelou para nós. E ele fez isso através de um livro, de uma escritura. Obviamente, se a gente for entrar em pormenores, a gente vai saber que ele se revelou ao longo da história, mas aprove a ele que aquilo que fosse revelado dele fosse registrado para o nosso benefício. E é por isso que cremos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é Deus revelando a sua vontade, declarando quem ele é e como ele age ao longo do curso da humanidade. Mas uma observação a se fazer é de que nem todos creem nisso. Por incrível que pareça, tem quem pense que a Bíblia não seja toda ela inspirada por Deus. Alguns vão dizer que não, só alguns trechos específicos é que Deus se revele, que teve alguma inspiração da parte de Deus. Ou então, pior do que isso, há quem pense que a Bíblia não revela nada de Deus nenhum e que não passa de só mais um livro que compõe os livros escritos pela humanidade. Mas uma vez que nós a compreendemos e cremos que ela seja a palavra de Deus revelada, por que nós devemos, então, estudá-la? E eu espero que até esse ponto já esteja quase que óbvio a razão do porquê que a gente tem que estudar a Bíblia. Mas é porque é a partir dela que nós podemos conhecer a Deus, a sua vontade também. E é, portanto, imprescindível que nós entendamos profundamente cada um desses aspectos e que a gente possa também se aprofundar nela cada dia mais. E essa é a razão de nós termos lido, então, o texto que vimos aqui de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11 ao 6, capítulo 3. Eu acho muito curioso esse texto, porque, assim, há uma certeza passada pelo autor aqui de que quem tem que dominar as escrituras o máximo possível? Só o pastor? Só eu, que sou seminarista? Só o Samuel? Ou os professores que estão dando aula? A quem que cabe a responsabilidade de conhecer as escrituras no máximo que lhe seja possível? Todos nós. É claro que vai ter pessoas que vão ter disposição mais ao ensino. Nem todos, por exemplo, vão ser professores. Há quem vai servir em outras áreas que são igualmente importantes, porém, com relação ao conhecer a palavra de Deus, isso é um dever de todo cristão. Se aprofundar ao máximo. Eu sei que nem todos vão conseguir, talvez, ter tempo para aprender o idioma bíblico nos seus originais e ir ao fundo, mas, graças a Deus, e a gente vai ver daqui a pouco de maneira mais específica, nós temos traduções. Portanto, é nosso dever como cristãos não incorrer naquele mesmo problema a qual o povo, o público do autor de Hebreus escreveu. Eles diziam, eu tenho muita coisa para falar para vocês que é profundo, que é difícil de entender, até porque Deus é muito sábio, ele elaborou muito bem as suas escrituras, tem coisa muito profunda que a gente precisa realmente se debruçar. Mas a questão é que vocês, que a esse tempo já deveriam ter passado daquilo que é o básico, estão tendo a necessidade da gente ficar recapitulando de novo o que são essas coisas básicas da fé. Tanto que no capítulo 6, no começo, ele vai dar uma lista. Ele vai falar que o que são essa base que todo cristão deve saber, mas que não deve só ficar nesse nível. Deve saber sobre o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, no versículo 1 do capítulo 6. O ensino de batismo, sobre a imposição de mãos, aqui está associado à autoridade que foi concedida a alguns da parte de Deus, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui já dá para, pelo menos isso deveríamos dominar. E assim, é o básico para dizer, conheça a minha fé, conheça aquilo que eu creio. Porém,
eu também entendo que não é fácil estudar a Bíblia. E não é fácil mesmo. Tem que ler muito, tem que se dobrar muito em cima de diversos livros. Porém, eu gostaria então de trazer aqui alguns princípios que podem ajudar vocês e que têm me ajudado constantemente a como interpretar a Bíblia. A gente vai passar por diversos pontos, não muitos, são 10 no totais, mas que dá para a gente percorrer por todos eles. E à medida que alguém tiver alguma dúvida, vocês vão interrompendo e podem questionar também, tá bom? Então, alguns dos princípios que são importantíssimos, e o fato de eu ter listado eles com uma lista, não quer dizer que um seja mais importante que o outro. Praticamente, tudo isso acaba sendo aplicado de maneira conjunta. Porém, é só por questão didática e para facilitar, e ao longo do processo a gente vai olhando para alguns versículos e ver como também isso é corroborado pelas Escrituras Sagradas. Então, obviamente todo mundo está com uma colinha aí, mas algo que é essencial para a gente começar a estudar a Bíblia, e que pode ser óbvio, mas como a gente bem sabe, o óbvio deve ser dito, é que para estudar a Bíblia nós precisamos saber ler. E, pelo menos, saber ler ao menos o nosso próprio idioma. Eu sei que é muito duro a realidade em nosso país, mas não ser alfabetizado é a primeira barreira que nós encontramos com o texto. Estando impossibilitado de ler, não terá como fazer um ensino das Sagradas Escrituras. E é por isso que nós, como professores, nos colocamos sempre à disposição, e não precisa ter vergonha, mas qualquer um que tenha algum tipo de dificuldade, a gente está disposto a ajudar no que for preciso. Até porque Deus decidiu que sua palavra deveria ser escrita. E aí não é uma decisão que foi minha, ou do pastor, ou dos líderes da igreja, foi do próprio Deus. E é por isso que então é necessário que a gente saiba ler. Mas não basta também só saber ler. É preciso ser capaz de interpretar um texto, identificar verbos, subjuntivos, adjetivos, pronomes e tudo que envolve a gramática da nossa língua. Ou seja, dominar, mas de maneira mínima o suficiente, o seu próprio idioma. Eu sei que pode parecer besteira, mas isso é importante porque há muitos erros. A gente não vai ter muito tempo para abordá-los aqui, mas muitas pessoas erraram a interpretação bíblica só porque erraram a interpretação do texto em português. E eu estou falando de absurdidades mesmo. Então é muito importante que a gente possa saber ler, e também é desejável, e agora, claro, que é um nível um pouquinho a mais, que se for possível que saiba ler também os originais. Eu sei que não é uma regra que tem muita dificuldade, mas se você tem tempo, poxa, quero aprender a fazer uma coisa nova, que em vez de pesquisar lá como montar alguma coisa em casa, como pintar uma parede, dá uma pesquisadinha, como que funciona esses idiomas, será que tem alguns paralelos com a língua portuguesa que dá para a gente manter? E o original hebraico e grego eu sei que é difícil, mas também não é nada impossível. Mas tá bom, não vai ser possível que eu saiba falar os originais. Mas se de repente você souber falar pelo menos um idioma a mais que o seu, também já ajuda bastante, porque abre o leque de possibilidades de traduções para você acessar e consultar umas aos outras. Mas tá bom, Lucas, eu só tenho a língua portuguesa. Nós temos muitas boas traduções. Eu trouxe a título de exemplo apenas 3, mas se vocês forem procurar, existem muitas. Existem paráfrases, existem com metáforas também. Mas, como recomendação, eu indico a nossa própria que usamos, que é a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Porém, a ARA é muito boa e a gente usa bastante, até porque ela carrega um tom muito solene. Mas um pouco do seu português, mesmo na versão revisada, ainda é um pouco arcaico, é um pouco ainda com algumas palavras que é difícil. Mas é bom ter ela na prateleira, ou pelo menos no aplicativo, porque ajuda bastante, principalmente também porque a gente usa ela aqui na igreja.
Uma outra tradução que carrega o tom de solenidade da Revista Atualizada, mas com um português mais recente, se eu não me engano, essa versão é de 2017 ou 2019, é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Ela é muito boa, eu uso bastante, principalmente no celular, porque ela carrega essa coisa de solene, de manter um respeito no uso das palavras na tradução do texto, porém é com um português muito bom, muito acessível. Eu costumo dizer que é muito gostoso de ler na NAA também, porque é uma leitura muito fluida, e eu recomendo para vocês também. Uma outra versão também que a gente pode usar é a Almeida século XXI. Ela já difere um pouco do texto da maneira com que a tradução de algumas partes, porém é bom ter mais de uma opção para vocês sempre consultarem. Ou seja, ler a Bíblia não é ler somente a sua Bíblia, mas é sempre, poxa, estou com dificuldade em um texto, o que eu faço? A primeira coisa, será que eu não estou entendendo o que eu estou lendo? Pode ser que a tradução, a palavra que esteja sendo usada, seja difícil, eu não conheça. Mesmo sabendo falar o português, às vezes a gente não conhece todas as palavras. Eu mesmo vivo pesquisando palavras no dicionário, porque a gente acaba aumentando o nosso vocabulário. Porém, não estou com um empecilho em entender o texto, mas se esse texto fosse dito de uma outra forma, talvez esclareceria um pouco mais. É a hora que você pega uma outra versão, e aí compara os textos, e esse é o primeiro aspecto que nós conseguimos fazer para poder interpretar o texto bíblico. Poxa, e por que é tão importante então ler? Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro texto é em Deuteronômio, no capítulo de número 17. Perdão. Eu não coloquei todos os versículos na colinha porque ia ficar muita coisa, tá bom? Mas qualquer coisa dá uma revida na aula e eu disponibilizo também depois em PDF um arquivo dos textos lidos. Então, Deuteronômio 17, o verso 18 e o 19. Aqui o contexto é de Deus dirigindo uma ordem a um rei, aos reis, no momento antes de entrar na Terra Prometida, mas que depois a gente, comparando com outro texto, vai ver que isso também se aplica a todos nós. O verso 18 e 19 diz assim: Também, quando se apresentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei. Ou seja, terá com você um titular desse livro. Do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, ou seja, esse livro, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Vejam só que a Bíblia deixa bem claro que a gente precisa ter um exemplar da Bíblia. E não basta tê-lo enchendo de pó na prateleira, a gente precisa pegar e ler constantemente. Mas Lucas, você está falando de algo que Deus disse para um rei. Então vamos voltar algumas páginas e ir lá para Deuteronômio ainda, no capítulo de número 6. Neste capítulo, mais uma vez Moisés está dando as instruções ao povo para que o povo se atente à lei de Deus, para que o povo se atente à palavra de Deus. E aí é muito interessante ver que o texto bíblico fala que a gente deve ler a Bíblia só nos cultos aos domingos. Não, né? Acho que com certeza não é isso que a Bíblia fala. Mas vejam comigo, no capítulo 6, a partir do verso de número 6, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas irão falar. Aonde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverá nos umbrais de tua porta, da tua casa e nas tuas portas.
Eu acho muito curioso, porque se você ler, por exemplo, Eclesiastes, e é um texto bem conhecido que diz que há tempo para todas as coisas, a gente tem que saber separar um tempo para cada coisa da nossa vida. Mas na Bíblia, a meditação, a reflexão, o parar e pensar na Bíblia, na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, na lei de Deus, é a única coisa que fala, espera, separa um tempo. Não, ela fala, seja em todo o tempo. Quando levantar, quando deitar, quando estiver na mesa, quando você estiver ensinando os seus filhos. E é curioso porque fala assim, quando ate nas suas mãos e também na sua fronte, não é obviamente para fazer como os judeus que amarram um pedaço da Torá aqui na mão e na testa, mas é significando tudo que você for fazer tem o respaldo bíblico. Tudo que você for pensar, pense, reflita, tome suas decisões, viva envolto da palavra de Deus, sempre envolvendo a palavra de Deus. Poxa, eu vou fazer um bolo, eu tenho que envolver? Acredita que tem receita de culinária na Bíblia? Por que não parar para ver? Ou então tirar uma tarde de um final de semana e falar, será que é possível recriar e fazer? Tudo na vida, tudo que a gente for fazer, dá para envolver a palavra de Deus. E claro que demanda que a gente a conheça previamente para a gente poder aplicá-la. E por isso dá-se a necessidade de estudá-la, de refletir e de se aprofundar em seus ensinos. Então é importante a gente ler a Bíblia, ler diversas vezes. Segundo passo, então, depois que eu transcorri a barreira da dificuldade do idioma, da língua, o mais óbvio a se fazer é literalmente escolher o texto que vai ser estudado e depois de escolhido o texto, ler ele diversas vezes. E aqui está uma parte que eu sei que é muito difícil, muito chata às vezes, mas quantas vezes eu deveria ler um texto quando eu estou estudando? E a resposta é quantas forem possíveis você ler. Ah, mas eu já li 5 versículos. 5 versículos é fácil de decorar. Eu tenho uma dica para você. Aproveita que é poucos versículos e leia mais ainda. Quantas mais vezes for, melhor. Obviamente, a gente costuma, no início de cada ano, fazer aqueles planos de leituras para poder ter uma abrangência total da leitura da Bíblia, mas é imprescindível que a gente faça leituras ao longo da semana, e principalmente as específicas, que você está ali parando para tentar entender o texto, se debruçar na Bíblia, que a gente leia repetidas vezes, várias e várias e várias vezes. O texto que a gente acabou de ler de Deuteronômio mostra isso também. Em todo momento, estou tomando um café, deixa eu ver um Reels? Não, deixa eu rever o texto que eu estou estudando essa semana. Claro que eu também não estou querendo ser chato, e não é que a gente não possa acessar a internet, mas nesse primeiro momento que às vezes é difícil o hábito de qualquer coisinha que eu vou fazer tá lendo a Bíblia, é bom se abster de algumas coisas para criar esse hábito de tô tendo um tempinho que poderia ser gasto de uma maneira um pouco mais banal, deixa eu investi-lo em conhecimento da palavra de Deus. E aqueles 5 versículos que você está estudando ao longo da semana, leia ele diversas vezes. Não só leia, mas um hábito que eu tenho também é de fazer minha esposa ler para que eu possa ouvir. Tem muito vídeo no YouTube que tem leituras da Bíblia. Tem aplicativos que hoje tem também. Então é bom e que não só a gente lê, mas ouça a palavra de Deus para realmente fixar no cérebro e isso é algo muito importante. E também uma regra básica nesse primeiro momento da leitura, nessas suas leituras iniciais, e aí é uma regra básica que eu sempre martelei na cabeça dos adolescentes, que é a gente não deve fazer nenhuma anotação na nossa primeira leitura. Por que isso? Nós normalmente vamos com muitos preconceitos ao texto bíblico. O que é preconceito? Não é só que a gente, não quero relação com você, texto bíblico, mas é que a gente já vem com muita bagagem na nossa mente de coisas que a gente já ouviu. Se a gente decide fazer uma anotação no texto ou fazer uma nota separada na hora que está estudando, pode incorrer no risco de que você não esteja tentando extrair do texto bíblico o sentido dele, mas pode incorrer no risco de que suas ideias ou aquilo que você já ouviu anteriormente do texto seja imprimido ao texto, e isso é errado. A gente faz um trabalho
que é de deixar que o texto fale para nós o que ele quer dizer. E é por isso que eu costumo dizer, não anota nada, não sublinha nada nas primeiras leituras, porque pode incorrer no risco de que algum dos nossos preconceitos sejam aplicados sobre o texto. Outro motivo também para não fazer nenhuma anotação nas nossas primeiras leituras logo de cara, no nosso estudo bíblico, é porque nós não sabemos o que o texto vai falar. Eu nem sei o assunto do texto, como que eu sei que é importante o que eu vou anotar aqui? Pode ser que não sirva para nada a anotação também, aí você vai ter gasto um trabalho intelectual de maneira desnecessária. Outro problema também é de que, assim, e aqui eu vou ser um pouco cauteloso, não tem problema nenhum a gente achar partes bonitas da Bíblia. Eu mesmo tenho uma lista com versículos que eu simplesmente anoto e guardo, que eu acho muito bonito. Só que um problema na hora de que a gente está estudando, e que pode às vezes acontecer, é de que a gente simplesmente anote aquilo que achou bonito, mas não era nem sequer o tema do livro, ou o assunto do texto que está sendo tratado. Tem problema eu vir sublinhar, marcar um texto que eu acho bonito? Não tem problema nenhum. É bom mesmo que tenha preço e veja a beleza dos versículos. Mas separa um caderninho para isso, ou um bloco de nota no celular. Ou se você tiver 2 Bíblias, uma você deixa só para anotar as coisas bonitas que você acha e o outro para estudar de fato. Mas tomem muito cuidado no momento que estiverem fazendo as leituras para não impor nada no texto e não tentar extrair nada do texto que não seja de fato importante para o momento que você for estudar também. Um terceiro agora aspecto. Até aqui, tá tranquilo? Então eu posso fazer algumas perguntas? Vamos lá. Qual que é a primeira... Sem olhar na colinha também, por favor. Qual é a primeira barreira que a gente poderia ter com um texto bíblico? Quero ouvir mais gente. Essa turminha eu sei que vai responder quase sempre, então vocês dão uma segurada aí. Eu quero ouvir dos outros irmãos. Qual a primeira barreira que normalmente a gente pode encontrar com o texto? É não entender o que ele está falando. Eu deixei dentro de cada um desses papeizinhos um texto em hebraico. Vocês estão com ele? Vocês conseguem dizer para mim qual o versículo que esse versículo é? Gênesis. Isso mesmo. Está escrito assim: Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Que quer dizer? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas obviamente que se você não conhece hebraico, é uma barreira. Então qual é a primeira barreira? A dificuldade com o idioma. E a gente que, se tiver essa dificuldade, tem que ativamente, de maneira consciente, tentar transpor esta barreira. E é por isso que é importante falar. Eu sei que parece óbvio que a gente precisa saber ler, mas se tiver alguma dificuldade, a gente tem que intuitivamente transpor essa barreira. Buscando ajuda. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, mas é normal e a gente precisa transpor essa barreira. E então, com relação a quantas vezes eu tenho que ler um texto? O mínimo possível? Não. Quantas vezes eu devo ler? Diversas vezes. Às vezes eu já assisti filme de 3 horas, tipo umas 3 vezes, porque o filme era bom. Quanto mais ler a Bíblia. Estou estudando um capítulo essa semana. Lê aquele capítulo várias e várias vezes, várias e várias vezes. A regra básica é: devo anotar logo de cara alguma coisa? Não. Eu nem sei o que o texto talvez vai falar. Ou então, eu até sei, mas justamente o que você sabe pode ser que seja um problema. Pode ser que seja também porque você já ouviu a passagem antes e tudo mais. Mas, poxa, vou estudar de novo? Deixa eu ler e não tomar nenhum tipo de nota. Perfeito. Então, agora o terceiro aspecto, que é muito importante, que é conhecer o contexto da passagem. Tudo bem, eu vou ler, vou estudar lá que seja
uns versículos, alguns capítulos, um livro inteiro. Eu preciso saber qual que é a história que está por trás daquilo, qual o contexto que tem por trás daquilo que eu estou lendo. E aí eu separei aí algumas coisas que a gente pode ter em mente na hora que for estudar o contexto. Se eu vou ler só alguns versículos, só estou estudando alguns versículos, poucos, que não dá nenhum capítulo, é essencial que o contexto que você vai ler seja pelo menos o capítulo inteiro. Tá bom, estou estudando o versículo, vamos pegar como exemplo Deuteronômio 6. Estou lendo aqui versículos 6 ao 9, vou estudar, vou fazer minha devocional em cima desses versículos. Preciso ler o contexto. Que você, pelo menos, leia o capítulo inteiro. Uma só vez? Não. Inúmeras vezes. Mas só estou estudando 5 versículos. Não dá para quebrar a exceção da regra? Não. O capítulo também está na regra, tem que ler o capítulo várias vezes. Mas se a quantidade de texto que eu estou lendo for maior, estou estudando um capítulo inteiro e não só uns versículos. Vamos supor que estivéssemos estudando Deuteronômio 6, seria imprescindível que você, pelo menos, lesse 2 capítulos anteriores e 2 capítulos posteriores. Pelo menos. Claro que quanto mais, melhor. Mas minimamente ler 1 ou 2, porque já dá tempo de ver se houve alguma transição de assunto ou não, se isso vai servir como argumentação mais para frente ou não. Então, de novo, se eu estou lendo alguns versículos, pelo menos ler o capítulo inteiro para conhecer a passagem. Estou lendo um capítulo inteiro, pelo menos ler 2 capítulos antes e 2 capítulos depois, para não correr o risco. Se eu estou lendo um capítulo inteiro, e aí aqui começa a ficar um pouco mais difícil, eu recomendaria que se você vai ler mais de um capítulo, está estudando mais de um capítulo, que leia o livro ou a carta inteira. Nessa parte eu entendo que aí já é um pouco mais difícil ler, numa semana um livro inteiro mais de uma vez, mas vejam só, se a gente está estudando um profeta menor, uma carta de Judas, um 1º, 2º, 3º João, é um livro inteiro, uma carta inteira que você lê em pouco tempo. Então, em alguns casos, a gente sabe que isso é possível. Mas tá bom que eu vou ter que ler um Gênesis, 50 capítulos. Pelo menos uma lida no livro inteiro deveria ler, se eu estou estudando mais de um capítulo. E aí os capítulos e o contexto, antes e depois, a gente lê mais de uma vez. Ai, mas é tão trabalhoso. Bom, eu só sou a pessoa que está entregando a mensagem, porque foi Deus que decidiu escrever e disse que a gente tinha que estudar. Então, aí é pedir a forças a Deus e oração, porque não é fácil e eu não vou tentar passar pano, dizer que vai ser fácil. Não, vai ser uma maravilha, isso é certeza, porque o que você vai aprender não vai ter preço que pague, mas tem que ter trabalho. E aí, e se eu estou estudando um livro inteiro, uma carta inteira, também tenho que ler um contexto? Sim. Eu não sei se você sabe, mas há muitos livros na Bíblia que foram escritos em períodos próximos um do outro, ou às vezes no mesmo período. Por tal razão, a gente tem que sempre ler mais de um livro para ver outros aspectos históricos ou culturais, ou até outros temas que foi tratado naquele mesmo período. Por exemplo, se a gente for estudar um evangelho, o que seria bom ler junto? Se eu for estudar o Evangelho inteiro de Marcos e preciso ler um outro livro também para me auxiliar, ler um outro Evangelho que está narrando a mesma coisa. Eu estou lendo, por exemplo, Deuteronômio. A Torá é um compêndio fechado que praticamente a gente tem que andar caminhando e estudando junto, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a gente sempre tem muito disso, e fora que eu não sei se a Bíblia é de todos, eu sei que às vezes tem umas que não tem, mas, por exemplo, você às vezes abre alguns textos que no título mesmo já tem a referência de outras vezes que aquele mesmo assunto foi tratado novamente. Já é um meio de você saber que às vezes tem outros livros que também ou foram escritos no mesmo período, ou estão tratando do mesmo assunto, e aí já é algo que você inclui na leitura do contexto. Se eu fosse falar do ideal, o sonho desejável, seria toda vez que eu for estudar
seja alguns versículos, seja um capítulo, seja mais de um capítulo, que eu lesse o livro inteiro. Obviamente eu estou dizendo como ideal. Claro, não dá, o meu tempo só permite que eu leia o contexto mais próximo, mas o ideal seria isso, e é por isso que eu sempre falo, todo cristão tem que ler a Bíblia e lê-la inteira. E quanto mais vezes ao longo da vida, melhor. E uma dica, nunca é tarde para começar. Mas agora eu vou começar no meio do ano. Um exemplo que fosse no meio do ano. Não é tarde. No sentido de que ainda dá tempo. Que o Senhor ainda não voltou. Vamos utilizar desse tempo para a leitura bíblica. Para isso eu separei um texto que eu achei muito interessante, que é lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. A gente vai ler eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Lucas 24, primeiro verso 25 ao verso 27, diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A situação é que Jesus tinha encontrado 2 discípulos no meio de um caminho de Emaús e Jesus estava questionando eles sobre o Cristo e sobre ele mesmo ter morrido, e eles estavam tristes por saber que Jesus tinha morrido, e aí Jesus está dando uma bronca neles. Como assim, vocês não creram no que os profetas disseram? Aí ele vai começar no verso 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Aí agora vamos no verso 32, ainda do mesmo capítulo. Diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros e disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E agora o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vejam que o próprio Jesus, ao tratar o problema que aqueles discípulos estavam tendo em crer que o que Jesus havia realizado já estava explicado nas Escrituras, foi dizer: como assim vocês não creram no que estava escrito lá? Mas muito pior do que só não crer, mas pelo menos ter lido, é nem sequer ler. Porque aí você pode estar se privando de receber da parte de Deus a instrução para conhecer a sua palavra. E a gente vê aqui tanto a aprovação do Velho Testamento, quando diz que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam de Jesus, como também ele diz no verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Está falando para quem? Para os primeiros discípulos, que foram os que escreveram o Novo Testamento. Então isso valida a Bíblia toda como sendo palavra de Deus, como sendo palavra que revela o Senhor Jesus. E é por isso a razão do porquê que a gente tem que ler a passagem, mas também entender o contexto que ela está envolvida, para que a gente possa conhecer mais de Deus. Até aqui tudo bem? De verdade? Não precisa ter medo. Então vamos para o próximo ponto. 4º ponto. Aqui, depois então, que eu já li o texto várias e várias vezes, já estou um pouco mais ciente do contexto,
entendo aonde o texto está inserido, eu devo então começar a procurar no texto, aí para isso eu vou ter que lê-lo mais uma vez, aquilo que eu costumo chamar de palavras-chave, que não necessariamente pode ser só uma palavra, mas às vezes pode ser uma frase, ou dependendo do caso até um versículo mesmo. Mas o que são essas palavras-chave? As palavras-chave são palavras que remontam para o tema central na passagem que estiver sendo estudada. Como eu havia dito, não necessariamente são apenas palavras, pode ser que sejam frases ou às vezes até algum versículo, mas é sempre tentar encontrar e observar quais palavras realmente dá a entender o que está sendo tratado no texto. E aí eu vou dar um exemplo para vocês para facilitar. Abram suas Bíblias lá em 2 Timóteo. Com relação a 2 Timóteo, eu sei que pode haver pelo menos aqui 3 grupos diferentes de pessoas, entre todos vocês. Pode ser que tenha quem nunca tenha lido 2 Timóteo. Pode ser que entre vocês tenham quem já tenha lido 2 Timóteo, mas não se lembra o que 2 Timóteo está falando. E pode ser que você seja do grupo que tenha lido e lembra perfeitamente o que está escrito lá em 2 Timóteo. Mas vamos considerar que ou você nunca leu, ou você leu e não lembra o que está falando. Nós não vamos ler 2 Timóteo inteiro agora. Mas eu vou ler alguns versículos, e vocês vão poder acompanhar, ou pelo menos algumas palavras, e no final a gente vai ver, será que a gente consegue dizer o que está falando a carta de Paulo a Timóteo? Vejam só, eu não vou ler nem alguns versículos inteiros, então se você quiser só prestar atenção, já é o suficiente. Por exemplo, no capítulo 1, verso 5, fala sobre fé sem fingimento. Daí eu posso ainda não saber muito do que está falando, mas vamos guardar isso. Fé sem fingimento. No verso 8 fala, bem no finalzinho do verso 8, fala assim, a favor do evangelho. Bom, fé e evangelho. A gente já consegue, talvez, criar alguma relação. Mas vamos lá, no verso 10 fala mediante o evangelho, mais uma vez. No verso 11, Paulo fala que, especificadamente, de ter sido designado para pregador, apóstolo e mestre. A gente sabe o que essas 3 coisas têm em comum. Lidar com a palavra. Está junto ali então também. No verso 13, a gente vem assim, falando bem no comecinho do verso 3, mantém o padrão das sãs palavras. Mais uma vez, está somando para a gente no nosso repertório. Vamos lá para o capítulo 2, o verso 14. Meio que no meio dele vai dizer assim, evitem contendas de palavras que para nada servem, ou para que nada aproveitam. No verso 15, no finalzinho, fala, maneja bem a palavra da verdade. O verso 16 fala para evitar os falatórios inúteis e profanos. No verso 17 fala de linguagem deles corrói como câncer. De novo envolvendo a palavra. O verso 18 ainda fala se desviaram da verdade. Tem relação. Ainda no verso 23, repele as questões insensatas e absurdas. No verso 24, vai dizer, deve ser brando para com todos, apto para instruir. No verso 26, retorno à sensatez. No capítulo 3, o verso 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O verso 8, no meiozinho dele, vai dizer, resistem à verdade. No final do verso 8 também vai dizer, corrompidos na mente. O verso 10 do capítulo 3 vai falar o meu ensino. O verso 13 vai falar enganando e sendo enganados. Que agora a gente, a esse ponto, já sabe que está falando de ensino, de instrução da palavra. O verso 14, aprendestes do que fostes inteirados.
Verso 16 e 17, é aquele caso em que realmente o versículo inteiro está dentro do assunto, que é toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 2, prega a palavra, insta que seja em tempo oportuno ou inoportuno, quer não corrija, repreenda, exorte com longanimidade. Verso 3 do capítulo 4 vai falar: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Verso 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O verso 5, faze o trabalho de um evangelista. No capítulo 4 ainda o verso 13, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Tá bom, se você nunca leu 2 Timóteo, se você leu, mas não lembra, você consegue dizer o que está tratando? A gente consegue dizer. Está tratando sobre o ensino da palavra de Deus. E é precisamente o assunto da carta, que Paulo está instruindo Timóteo com relação ao ensino, a evitar o problema com pessoas que estão distorcendo esse ensino. Fala, inclusive, sobre a leitura da Bíblia. Então, se, por exemplo, eu fosse pegar como exemplo aqui o capítulo 3, o verso número 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estando pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem, e mais, aparta-se da justiça todo aquele que professa, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se a gente fosse estudar e fazer uma devocional, um estudo em cima desses três versículos que nós lemos, 2, na verdade, só de a gente saber o contexto, a gente vai olhar para eles diferente. A gente sabe que perverter a fé é ensinar algo falso, ensinar algo que a Bíblia não ensina. Qual que é a correção para isso? Pregar a verdade, se manter firme no ensino, continuar lendo a Bíblia para que quando a gente ouvir algo falso, falar: opa, pera lá, tá errado. A gente consegue saber até o que o apóstolo Paulo deu de instrução para Timóteo, só de ter minimamente visto algumas palavras-chave que estavam inseridas no contexto daquela carta. Então, isso é as palavras-chave. Só que se eu lesse só o capítulo 1, logo o comecinho, eu não saberia dizer tudo isso, e é por isso que a gente precisa ler o contexto antes de extrair as palavras-chave. Mas as palavras-chave são essas, sempre um conjunto de frases, versículos ou palavras que remetem ao tema central do que está sendo tratado ali naquele texto que a gente está estudando. Até aí ficou claro? Tudo bem, então. Algo a se observar, então, com relação ao encontrar das palavras-chave, é que, mais uma vez, de primeira, a gente não deve tentar anotar nenhuma palavra-chave, até porque a gente não sabe qual é o tema. Pode ser que eu destacaria uma palavra-chave, que na minha cabeça era uma palavra-chave, que não tem a ver com o tema. E se você está estudando, isso poderia te confundir. Eu vou dar um exemplo também no livro de 2 Timóteo. Vamos ver, por exemplo, no capítulo 1, o verso de número 12. Vejam o que está escrito aqui. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, vamos supor que eu li esse versículo, mas eu não cumpri com a regra. Não li o contexto e estou tentando anotar alguma palavra-chave que não está dentro do contexto, que não tem a ver com o tema. E eu falo assim, meu depósito até aquele dia. Poxa, isso deve ser algo importante. E anoto como palavra-chave. Realmente é importante a gente se recordar, principalmente no processo de propagar a verdade de Deus, a gente se recordar que um dia Ele vai voltar
e que a gente tem que se permanecer fiel no ensino de Deus para que no último dia a gente não seja tido como servo infiel, como homem ímpio, porque distorceu a palavra de Deus. Mas eu quero perguntar para vocês, depois que a gente leu essas palavras-chave, 2 Timóteo trata sobre a segunda vinda de Jesus? A resposta é não. 2 Timóteo, o principal não é que ele não fale, e a gente vai tratar sobre a segunda vinda, no que a gente chama de verdade por detrás, e vocês vão ver, está preparado. Mas o tema não é esse. O tema é o anúncio da sã doutrina. Claro que ele vai falar as consequências e as aplicações que isso tem. Tanto que um outro assunto que está presente aqui na carta de Paulo a Timóteo é a vida de piedade. Vocês vão ver que também é outro assunto, ou seja, ele está tratando 2 assuntos na carta. Mas o ponto em questão é de que não é, por exemplo, como 2 Tessalonicenses, que explicitamente tem um assunto direto falando sobre a segunda vinda de Jesus. Qual é o intuito, então? De que a gente sempre leia os contextos antes de tomar a palavra-chave para não incorrer nesse risco. Mas então, o que seria essa questão do grande dia ou de quando ele vai tratar sobre a ressurreição? Aí é o que está no 5º ponto, que é encontrar aquilo que eu chamo de verdade por detrás. E eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível. E aqui a gente vê um conceito interessante, mas que por vezes pode ser confundido justamente com isso que eu falei. Às vezes uma verdade por detrás pode ser confundida com uma palavra-chave. E por isso que a gente tem que ter cautela. O que são essas verdades por detrás? As verdades por detrás, eu costumo dizer que são uma maneira de sustentar, de dar razão, ou de dar um critério, ou então de lembrar um outro ensino que Paulo talvez tenha dado em um outro momento, para dar o alicerce para aquilo que vai ser ensinado. Mas que não necessariamente é o que está sendo ensinado na passagem. Então, por exemplo, a gente vê aqui no verso 12 do capítulo 1, ele falando sobre aquele dia. A gente vê, ainda no verso 18 também do capítulo 1, ele retomando o fato de lembrar-nos daquele dia. E a gente poderia ver no capítulo 2, o verso 8, por exemplo, ele falando também sobre a ressurreição. Não necessariamente quer dizer que o assunto da carta é aquele dia ou a ressurreição. Então, por que o apóstolo está falando sobre isso? Devo eu ignorar? Não. Mas provavelmente é bem possível que isso seja essa verdade por detrás. Ou seja, algo que vai dar apenas um alicerce para que a gente possa se recordar. E aí é o que ele fez com relação àquele dia. Todos nós vamos estar diante do juízo divino. O que será daqueles que vão estar diante do juízo de Deus e que não vão ter sido fiéis ao anúncio, que distorceram a palavra? Por isso que eu falo, combate os que estão distorcendo, seja você um ministro fiel, mas eu vou dar como alicerce para argumentar isso, o fato de que Jesus ressuscitou, de que Jesus vai voltar. É o assunto da carta? Não é, mas é o que dá um peso de argumentação para o que vai ser dito. Por isso que normalmente a gente encontra muito comumente as verdades por detrás, essas palavras, que pode ser palavras, frases ou textos, versículos inteiros, próximos das palavras-chave. E é por isso que tem que ter muito cuidado na hora que a gente for tentar encontrar essas verdades por detrás para não confundi-las com o assunto da carta ou do livro necessariamente. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vamos para o próximo ponto. O 6º ponto, então, depois que eu já li e já entendi... e o que é muito interessante também, algo que eu esqueci de falar, que nessas vezes que a gente encontra essas verdades por detrás, seria interessante
que aí é nesse momento que você vai procurar, por exemplo, outros textos que falam sobre aquele assunto, para ver por que aquele assunto dá peso de sustentação para aquilo. Então, por exemplo, a carta de 2 Timóteo não está falando sobre a ressurreição ou sobre aquele dia, mas usou como peso de alicerce para dar sustentação para o assunto principal da carta, mas é um momento que você pararia e pensaria, será que textos que tem que fala sobre esse assunto? Aí é a hora que a gente recorre, por exemplo, a uma nota de rodapé na Bíblia, a alguns aplicativos que tenha indicação de versículos que tratem sobre aquele assunto, para que a gente possa estudar o assunto. E aí então, poxa, agora eu entendo a vinda de Jesus, agora eu entendo a ressurreição, deixa eu ler de novo o que o apóstolo Paulo falou. E aí você vai ajuntando o conhecimento bíblico e expandindo também o seu vocabulário bíblico. O próximo ponto é dizer, eu já sou capaz de dizer o que o texto está falando? A resposta vai ser sim, caso você já seja capaz de apontar no texto o que ele mesmo está dizendo sobre si mesmo. E aí é claro que quando chega nesse ponto você já vai ter lido milhares de vezes, se Deus permitir, já vai ter entendido o contexto, já vai ter encontrado as palavras-chave, já vai encontrar as doutrinas e os ensinos que dão sustentação para aquele texto que você está lendo. E aí, se você conseguir dizer, não, ó, aqui no capítulo 2, ou então nesse versículo o apóstolo está tratando especificadamente sobre o distorcer da palavra no púlpito, o distorcer da palavra no dia a dia, só a título de exemplo. Se você é capaz de olhar para o texto e ver aonde ele fala cada um dos assuntos, aí você está pronto também para fazer aquilo que eu chamo que é encontrar referências cruzadas, que é basicamente você ver outros textos que tratem do mesmo assunto. Rapidinho, avancem um pouco para a carta aos Hebreus, mais uma vez, no capítulo de número 1. Hebreus, no capítulo 1. Eu quero só mostrar para vocês a quantidade de vezes que a gente acaba tendo que acessar outros textos bíblicos para compreender um capítulo. Eu não vou ler o capítulo inteiro, obviamente, por conta do nosso tempo, mas eu vou citar para vocês. Por exemplo, no verso 5 é citado o Salmo 2:7. Ainda no verso 5 é citado 2 Samuel 7:14. No versículo 6 é citado o Salmo 97:7. No versículo 7 é citado o Salmo 104:4. No versículo 8 é citado o Salmo 45:6 e 7. No verso 9 é citado Isaías 61, verso 1 e 3. No verso 10, o autor de Hebreus cita Salmo 102:25. E ainda o 102:26 e Isaías 51:6. A gente vê também que ainda no verso 12 é citado o Salmo 102, verso 26 ao 29. E vemos também que no verso 13 é citado o Salmo 110, verso 1. Agora, pensem bem. Foi citado um verso de cada um desses outros salmos. Se você estivesse estudando Hebreus capítulo 1, o que você leria? Toda essa lista de salmos. Nossa, mas é esse trabalho todo? Se você está estudando e não está fazendo a sua leitura anual da Bíblia e está estudando, é isso que vai ter que fazer. Ler todas essas palavras. Porque se foi extraído esse texto dessas passagens, quer dizer que tem alguma importância. Porque foi o próprio Deus que disse que tem importância. Portanto, quem sou eu para não parar e ler esses outros versículos? Mas algumas Bíblias não vêm com esses versículos anotados. Algumas recomendações que a gente dá, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra é um exemplo. Algumas outras Bíblias, um pouco menos de estudo, mas às vezes já vem notas de rodapé mostrando quais versículos são citados. Tem muitos aplicativos também muito bons. Eu uso um que é em inglês, mas que ajuda bastante também nisso. Mas tem vários outros que, se você der uma parada, uma pesquisada, qualquer coisa, pergunta para os jovens que eles manjam tudo de celular, sempre arrumam um aplicativo muito bom. É sempre, então, estudar, ver assim, poxa, estudei, li, mas está citando outros.
deixa eu ir fazendo esse link entre os capítulos, porque isso vai aumentando o seu conhecimento bíblico e expandindo o seu vocabulário. Isso não vai acontecer, obviamente, de primeiro, mas quanto mais lê, a gente vai conhecendo mais e mais a palavra de Deus. Então, para terminar, depois de você ter transcorrido por tudo isso na passagem bíblica, o ideal seria que você pudesse escrever com as suas próprias palavras. Dizer, poxa, agora eu entendi o texto, como que eu diria parafraseando, com as minhas palavras? Não precisa necessariamente só escrever, mas fala, poxa, posso compartilhar algo que aprendi da Bíblia? E isso está ligado com o ponto 8 aí na nossa listinha, que é compartilhar aquilo que você aprendeu. Tanto escrevendo e reformulando diversas vezes aquilo que você aprendeu da Bíblia com suas próprias palavras. Uma coisa que eu faço comigo mesmo, e às vezes a Vitória dá até risada, mas é ficar repetindo e de forma audível, como se eu estivesse falando com alguém, mas ajuda a fixar e garantir que você foi capaz de entender o que foi ensinado. Mas uma outra coisa também é compartilhando. Tudo que você aprender da Bíblia, não guarda só para você. Distribua isso para o mundo. Pode ser através de conversas cotidianas, pode ser através de evangelismo, pode ser fazendo devocionais para você ou para sua família, pode ser mantendo um diário. Poxa, é uma coisa que se perdeu, mas a escrita de diário ajuda muito a você fixar e transcrever aquilo que você aprendeu com as suas próprias palavras. E isso é uma forma a mais de você fixar e garantir que entendeu. Porque vamos supor que você estudou tudo isso, explicou para alguém e a pessoa fala, mas o que é isso que essa pessoa está falando, né? Não entendi nada que você quis dizer. Aí é talvez questão de você vir, ver talvez o ponto que tenha falhado, tentar reescrever mais uma vez até o ponto de fixar o assunto. E o 10º último ponto é, sempre faça isso com oração. Mais do que eu, mais do que pastor ou que qualquer professor, tem o próprio autor da Bíblia para nos ajudar, e graças a Deus por isso, que é o nosso Senhor Deus. Faça com que seus estudos, seus devocionais, tudo que você for tentar aprender da Bíblia, seja feita com muita oração. Sempre de joelho, sempre pedindo auxílio. Tanto para agradecer, poxa, olha, nunca tinha entendido essa verdade. Dá uma pausa, vai orar, fala, Jesus, eu nunca tinha entendido esse texto bíblico, eu pude agora aprender, de ter me debruçado, agradecendo. Então, não só buscando ajuda, mas também para mostrar a sua gratidão pelo que você aprendeu, pelo que pôde ter de novo conhecimento da palavra de Deus. E a conclusão disso, irmãos, é de que estudar a Bíblia não é algo, mais uma vez, só para um professor, só para um pastor, só para um seminarista. É para todos nós. E é para a glória de Deus que nós estudamos a Bíblia. A gente também tem que entender que quando eu estudo a Bíblia, eu me aplico a conhecer o que de fato Deus está querendo revelar ali na sua palavra, eu também trago edificação e benefícios para mim, mas para a comunidade também. Porque a gente vai ver diversas passagens, como por exemplo, Colossenses 3, de 15 a 17, que vai falar que nós devemos mutualmente nos edificar através da palavra, do cantar de salmos, da comunhão. Então, você se aprofundar na Bíblia também está ajudando um irmão seu. E se não bastou até agora dizer o quanto de benefícios que a gente tem para nós mesmos por estudar a Bíblia, ao menos estude a Bíblia pelo bem do seu irmão, para ter conversas mais bíblicas, para que, em vez de a gente falar de coisa do cotidiano, falar, poxa, essa semana já tinha visto esse versículo. É uma coisa inacreditável, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu mesmo, várias vezes eu vejo isso, eu olho para um versículo e falo, gente, eu nunca pensei nisso antes. Nunca me passou na cabeça. Então, e a gente sabe que tem muita coisa na Bíblia, que como o autor de Hebreus vai falar, tem muita coisa profunda, que a gente queria tocar no assunto,
mas que no tempo de, às vezes, a gente já ser mestre, já ter se aprofundado na Bíblia, a gente está se privando de ter um conhecimento mais profundo de Deus, porque não tem se debruçado muitas das vezes para estudar a Bíblia. E por fim, um ponto muito importante é para a defesa da fé e para evangelismo. Ninguém aqui vai conseguir estar apto para dar resposta daquilo que crê, para pregar o evangelho, se não sabe o que é tudo isso. Hoje mesmo, pela manhã, antes dos irmãos chegarem, eu estava conversando com o presbítero Márcio de como partes centrais do evangelho, às vezes a gente só não conhece, não está se aprofundando, mas que um estudo bíblico certamente já nos daria os primeiros passos para a gente superar essas coisas. Poxa, uma pessoa falou para mim algo que eu queria ter o que dar como resposta para aquela pessoa, mas eu não sabia. E muitas das vezes pode ser que a resposta estivesse na Bíblia. Lembra, a gente tem que se precaver e se antecipar e não esperar surgir os problemas no mundo para a gente depois ir pesquisar aquilo na Bíblia. Claro, de vez em quando vai acontecer isso, mas vamos nos antever e se preparar antes. É por isso que hoje é um dia muito importante. É por isso que não podemos faltar às quartas-feiras. Por exemplo, eu sei que não dá muitas das vezes, eu trabalho de noite, de madrugada, e eu passo a noite toda no serviço, mas o tanto que a gente pode aprender aqui, o próprio curso que o pastor abriu, parece que, nossa, mais uma, já tem a escola da EBD. Para que quarta-feira aprender mais da Bíblia? Mas já tinha EBD e agora tem também o estudo de quarta. Para que vir num curso de teologia sistemática? É justamente por isso, porque a Bíblia dá uma bronca na gente, dizendo vocês têm que se aprofundar na Bíblia. Isso para mim é uma briga constante, porque muitas das vezes a correria do dia a dia, a falta de tempo quer nos pesar no coração, mas a Bíblia fala, se aprofundem, conheçam a Deus. Tá bom, vamos supor que você pegue e jogue tudo isso que eu falei hoje fora. Sabia que tem pessoas, crianças, que às vezes com 12 anos sabem recitar inteiro os 5 primeiros livros da Bíblia, em hebraico ainda? Tem pessoas do Alcorão, que são muçulmanas que decoram o Alcorão inteiro. A Bíblia fala que realmente nesse sentido os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe do que é pior? Faz uma pesquisa básica na internet que você vai ver. Tem pessoas, por exemplo, do islamismo que não obstante o fato de decorarem o Alcorão inteiro, decora versículos e passagens da Bíblia só para usar para nos refutar. Eu estou falando do ímpio decorando a nossa Sagrada Escritura só para dizer, você não cumpre sua Bíblia, você não cumpre com a palavra que você crê. Quanto mais nós, a não ser que, aí eu vou fazer uma pergunta, alguém aqui crê que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu fico feliz que todos creiam. Está posta a resposta do porquê que a gente tem que conhecer esse livro, destrinchar esse livro, decorar. Gosto de poema, gosto de poesia, tem na Bíblia. Gosto de história, tem na Bíblia. Todo conto praticamente tem aqui na Bíblia. E ainda mais, revelando a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. E é por isso que eu deixo um versículo para a gente orar e encerrar, de Isaías, no capítulo 8, o verso de número 20. Isaías 8, o versículo 20 diz assim: há a lei e há o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva.
Talvez você não conheça o contexto, mas basta ler uns versículos anteriores e vai ver que o povo de Deus estava querendo recorrer a diversos outros oráculos que não eram a palavra de Deus. E Deus grita à lei e ao testemunho, dizendo: nós vamos olhar para a sua palavra, e que a não ser que seja dessa maneira, não verão a alva. Esse deve ser o nosso brado. Às sagradas escrituras olharemos. Sola escritura somente é a nossa confissão, a nossa fé, o nosso grito, o nosso brado contra todos aqueles que não veem o valor da palavra de Deus. Amém?